que aconteceria se os outros Luis superiores fossem enviados para a Vila dos Ferreiros em vez de Hantengo e Gyoko? Ou melhor ainda, e se o próprio Muzan fosse? Será que contra outros Luis superiores os caçadores teriam alguma chance? Mas você já considerou o que poderia acontecer se Kokushibo, o Lua Superior 1, fosse enviado para a Vila dos Ferreiros? Veja, quando Kokushibo é convocado para o Castelo Infinito, ele se encontra com os outros Luis superiores, incluindo Gyoko e Hantengo. No entanto, Muzan critica os Onis por sua incapacidade de matar a família Buyashiki e encontrar o lírio da Aranha Azul. Muzan atribui a missão de ir à Vila dos Ferreiros a Kokushibo, em vez de Gyoko e Hantengo. Mas por que Muzan faz isso? Bem, porque ele sente uma ameaça potencial em que todos os Hashiras poderão estar presentes na vila. Enquanto Tanjiro se encontra conversando com Muchiro, a conversa é interrompida pela presença ameaçadora de Kokushibo, o Lua Superior 1, que invade a vila, colocando todos em perigo no meio da noite. O Hashira da Névoa desembainha sua lâmina e usa a quarta forma da respiração da névoa, fluxo de vento mudante, para cortar o Oni, mas Kokushibo desvia do ataque e o retalia com a sua espada. Apesar dos melhores esforços de Muchiro, ele não é páreo para a força superior e a habilidade de esgrima do Oni. Mas antes que Kokushibo bote um fim em Muchiro, ele pede a Muchiro que se torne um Oni, já que ele é seu descendente. Muchiro rejeita, decidindo seu destino, sendo rapidamente dominado em uma chuva de golpes. Nezuko e Tanjiro tentam lutar, mas os reflexos rápidos de Kokushibo são demais para eles. Então, como Tanjiro e Nezuko se saem em sua tentativa de lutar contra Kokushibo? Bem, Genya venceu auxílio com sua arma, mas como eu disse, Kokushibo tem reflexos avassaladores, sendo capaz de desviar dos tiros de Genya e o mata com a sua segunda forma, Flores de Pérolas. Vendo-o apenas como um inseto, Tanjiro tenta achar alguma brecha para desferir um golpe em Kokushibo com a Hinokami Kagura, mas falha e é brutalmente atacado com a sétima forma de Kokushibo, cauda circular do Dragão da Lua, levando à sua morte. Mas não antes de Kokushibo dizer o quão triste é ver o herdeiro da respiração do sol ser tão fraco. Nezuko fica furiosa ao ver o seu irmão derrotado e, despertando mais uma vez a sua forma Berserk, decide atacar Kokushibo, mas com todos mortos, Nezuko fica sozinha para enfrentar o Oni. Então, o que acontece durante a batalha e como ela termina? Bem, Kokushibo corta o braço de Nezuko, mas ela se regenera. Nezuko tenta atacá-la de volta, mas a velocidade de Kokushibo é muito superior à de Nezuko. Apesar de Nezuko tentar usar o seu Kikijutsu contra o Oni, ele não dá brechas para ser atingido. Diferente de Onis como Akaza e Doma, Kokushibo não brinca em serviço, ele é extremamente sério. Por isso, acabou não dando nenhuma brecha para os caçadores. E mesmo que você possa dizer que tanto Tanjiro ou Muchiro pudessem despertar a marca de caçador, lembre-se de que Kokushibo lutou contra 3 Hashiras de marca despertada e após um treinamento altamente rigoroso, e ainda conseguiu ser muito superior a eles. Mas e Mitsuri? O que aconteceria com ela? Veja, à medida que a história se desenrola, Mitsuri chega ao local e testemunha a trágica morte de seus companheiros. Então, como Mitsuri Kanoji se sai contra Kokushibo? Bem, com a sua espada única e técnicas de respiração do amor, uma batalha feroz se desenrola entre Mitsuri e Kokushibo, mas os reflexos afiados do Oni provam ser um desafio assustador para Mitsuri. Kokushibo usa sua técnica Anel do Dragão da Lua, enviando ondas de lâminas crescentes mortais em direção a Mitsuri. Apesar de seus esforços valentes, Mitsuri é incapaz de acompanhar o ataque implacável e finalmente perece contra o Oni. Kokushibo emerge como o vencedor, logo dizima toda a vila após a sua vitória contra os caçadores. E quais seriam os impactos causados por Kokushibo no restante da história? Veja, sem a Nezuko ter a oportunidade de mostrar ser capaz de resistir ao sol, Muzan não iria à corporação dos caçadores para devorar. Sendo assim, nunca se revelaria contra os caçadores e possivelmente os caçadores da era atual morreriam sem nunca terem enfrentado um Lua superior por conta disso. E além disso, a corporação não conseguiria recrutar novos caçadores por conta da morte dos ferreiros, os únicos capazes de forjar essas espadas realmente eficazes contra os Onis. Agora vamos ver o que aconteceria se Nakimi, a Oni que controla o Castelo Infinito, fosse enviada para a Vila dos Ferreiros. Mas antes, se você está gostando do vídeo, deixe a sua poderosa respiração do inscrito. Primeira forma, like no vídeo. Não se esqueça que só os inscritos no canal se tornarão nível Hashira. E eu te convido a virar membro do canal como esses dois otaquinhos de cultura e receber os seus benefícios. Então, por que Nakimi iria para a Vila dos Ferreiros? Bem, Muzan ordena a Nakimi que confirme as informações dadas por Gyoko, justamente porque ele confiava em sua obediência. Quando a noite cai, enquanto Muchiro conversa com Tanjiro, a conversa deles é interrompida pela
estranha presença de Nakimi, que começa a tocar seu biwa. Então, como Multiro, Tanjiro e Nezuko lutariam contra Nakimi? Veja, sentindo o perigo, o Hashira rapidamente desembainha a sua espada e usa a quarta forma da respiração da névoa, fluxo do vento mudante, para atacar a Oni. Mas Nakimi, tocando seu biwa, teleporta os caçadores para dentro do Castelo Infinito. E para deixar a luta justa aqui, digamos que no presente momento, somente ela estaria presente no Castelo Infinito. Sendo assim, como Nakimi usará o seu Kekijutsu para lutar contra os caçadores? Veja, após caírem no Castelo Infinito, os caçadores ficam diante de Nakimi, e ela consegue moldar os quartos do Castelo Infinito em pilares gigantes e os empurra contra seus inimigos para esmagá-los. Multiro é muito veloz, então consegue desviar saltando pelas paredes do castelo. O mesmo vale para Tanjiro e Nezuko, mas apesar disso, eles conseguirão vencê-la. Nakimi continua moldando os quartos do Castelo Infinito como bem quiser, não dando espaço para os caçadores chegarem próximo dela. No entanto, ao conseguir uma brecha, Multiro consegue chegar bem próximo da Oni para decapitá-la. Porém, tocando seu biwa, ela cria uma parede que interrompe o ataque de Multiro. E agora, percebendo o real nível dos caçadores, Nakimi, ao amarrar e enraizar o seu cabelo em uma parede próxima do centro do castelo, ela pode controlar o posicionamento do castelo como quiser, mudando as posições de vários quartos e paredes como se fossem seus próprios membros. No entanto, é presumível que isso a deixe imóvel. Enquanto a luta continua, Nezuko espalha seu Kekijutsu para queimar os quartos do Castelo Infinito e dar uma brecha para que os caçadores possam decapitar a Oni, mas sem sucesso. Em uma tentativa final de derrotar a Oni, Tanjiro desencadeia a poderosa Hinokami Kagura, atingindo Nakimi com um ataque ardente que causa ferimentos graves. Enquanto Nakimi tenta escapar usando a criação de um portal, a velocidade de Multiro prova ser grande demais. Isso porque ele despertou a marca do caçador, desferindo um golpe fatal com a sua espada, decapitando a Oni. Com a derrota de Nakimi, vamos considerar um cenário diferente, onde Douma, o Lua Superior 2, fosse enviado para a Vila dos Ferreiros. Ele será capaz de derrotar os caçadores de Onis? Na verdade, a pergunta mais importante seria: será que os caçadores poderão vencê-lo? Bem, com Douma aparecendo no quarto de Tanjiro enquanto ele conversava com Multiro, o Hashira, rapidamente sentindo a presença do Oni, o ataca, mas Douma contra-ataca usando seu Kekijutsu congelante. Douma sarcasticamente diz a Multiro para pegar leve. Em resposta, Multiro insulta Douma, o que o irrita, e Douma libera seu ataque de nuvens congelantes, causando uma onda massiva de vento frio que lança Multiro pelos ares e causa estragos na sala. Nezuko e Tanjiro tentam atacar Douma, mas os reflexos extremamente rápidos do Oni faz com que Douma facilmente desvie de seus ataques. Apesar de Douma criar poderosas paredes de gelo para impedir os ataques de Tanjiro, Nezuko as queima com seu Kekijutsu e Genya aparece, atingindo o Oni em cheio. Porém, Douma rapidamente o despacha usando seu Kekijutsu Criocinese. Tanjiro tenta usar a Hinokami Kagura para decapitar Douma, mas seus esforços se mostram inúteis. Douma fere gravemente Tanjiro usando seu ataque Lotus congelante. Embora Tanjiro consiga sobreviver, seus ferimentos são graves, e Douma só não os mata porque acha divertido zombar de seus oponentes. E enquanto faz isso, Nezuko tenta pegar o Oni de surpresa, mas infelizmente, apesar de suas habilidades de combate e Kekijutsu serem fortes, ela é dominada pela rápida habilidade e técnicas de Douma. Nezuko pode ter sido capaz de lidar contra Daki facilmente, mas as suas habilidades ainda ficam muito atrás do Zorakuten, a fusão dos clones de Hantengo. Sendo assim, ela está em um nível muito diferente de Douma, que é muito mais forte que Hantengo. Então Douma congela Nezuko com sua técnica Princesa de Neve Fria, matando-a com a sua Criocinese, enquanto Tanjiro testemunha a morte de sua irmã e tenta atacar com o último resquício da sua força. Ele infelizmente falha. Eventualmente, Tanjiro também morre nas mãos do Oni, e quando Multiro retorna ao campo de batalha, encontra Tanjiro, Nezuko e Genya mortos. Multiro tenta atacar Douma, mas o demônio evita seu golpe sem esforço. Multiro enfrenta Douma utilizando as suas técnicas de respiração da névoa, na esperança de derrubá-lo. No entanto, apesar de suas habilidades, a imensa regeneração e velocidade de Douma provam ser um obstáculo significativo. Em um momento de desespero, Multiro vê
uma visão de Tanjiro Kamado, que o encoraja a determinar seu próprio destino e assegura que a ajuda está a caminho. No meio da intensa batalha entre Multiro e Doma, Mitsuri Kanroji faz a sua grande entrada para se juntar à luta. Será que os Hashiras conseguirão vencer Doma? Veja, com suas técnicas da respiração do amor e sua espada única, Mitsuri luta ferozmente contra o poderoso Oni. Doma, com seu Kekijutsu de gelo, tem uma grande vantagem contra os caçadores. Ele chega a pedir para Mitsuri se juntar ao seu culto e ser eternamente feliz com eles, que obviamente faz ela sentir repulsa e recusar. Apesar de seus esforços, Doma se prova muito forte com suas habilidades regenerativas, sua resistência e intelecto. Infelizmente, sem as condições necessárias, as marcas do caçador de Mitsuri e Multiro falham em aparecer. Com isso, as suas chances de vitória lentamente desaparecem. Doma usa sua combinação de técnicas e ataques de criocinese para dominar a dupla. No final, Doma usa sua técnica mais poderosa, as estátuas budistas de gelo, pois acha que a luta está ficando entediante. Com Multiro incapaz de detê-lo, Doma emerge vitorioso, comendo Mitsuri e finalizando Multiro. Após o massacre alegre de Doma, você já se perguntou o que teria acontecido se a casa, o Lua Superior 3, tivesse sido enviado para a Vila dos Ferreiros? Bem, a conversa de Tanjiro de Multiro mais uma vez é interrompida por uma presença intimidante, a presença de Akaza, o Lua Superior 3, que foca seus ataques apenas em Tanjiro. Multiro corre em direção à casa para ajudar Tanjiro, rapidamente liberando sua quarta forma da respiração da névoa. Infelizmente, os reflexos rápidos como um raio de Akaza permitem que o Oni retalie o caçador com seu Kekijutsu, que lança Multiro para longe em uma explosão devastadora de golpes. Então, será que Tanjiro e os outros conseguem lutar contra Akaza? Veja, dessa vez, Akaza está lutando mais sério e mais furioso, pois ele quer acabar com Tanjiro, que o menosprezou após Akaza estar fugindo do sol. E quando Genya tenta detê-lo com a sua arma, infelizmente, Akaza o mata com as suas habilidades magistral de combate corpo a corpo. Tanjiro usa Hinokami Kagura contra Akaza, mas falha. Nezuko, apesar de dar suporte a Tanjiro, a velocidade do Oni é incrivelmente avassaladora para os irmãos Kamado, e Tanjiro ainda não tem domínio sobre a sua marca de caçador, e mesmo a despertando dos momentos finais, Akaza acaba com a vida de Tanjiro com uma sequência de golpes devastadores. Sem a ajuda de um Hashira poderoso e com uma marca despertada como Tomioka, Tanjiro não tem chances contra Akaza, e incapaz de conter as suas emoções, Nezuko fica furiosa, ataca Akaza sem pensar duas vezes. Mas é possível para Nezuko ganhar vantagem sobre Akaza? Infelizmente, Nezuko luta para acompanhar a incrível força e técnica de Akaza. Com sua maestria no estilo Soryu, Akaza facilmente derrota Nezuko, levando a sua trágica derrota. Embora ele a reconheça como uma oponente digna, ele escolhe não consumi-la, justamente por ser uma garota. E apesar de sua corajosa luta, Nezuko se mostra incapaz de superar o poder do Oni. Multiro retorna ao local da batalha, fica furioso ao ver todos caídos mortos no chão. O Hashira da névoa tenta atacar Akaza, mas o Oni facilmente desvia do ataque. Akaza fica intrigado com a aura de Multiro e lhe oferece a chance de se tornar um Oni. No entanto, Multiro recusa e parte para a ofensiva, forçando Akaza a revidar. Multiro luta contra Akaza usando sua técnica da respiração da névoa, mas o uso dessa técnica se prova insuficiente para acompanhar a velocidade de Akaza. Infelizmente, a velocidade de Akaza é demais para ele. Enquanto a batalha entre Multiro e Akaza continua, Mitsuri, a pilar do amor, chega e se junta à luta. Mitsuri luta ferozmente contra o demônio. No entanto, apesar de seus esforços combinados, Akaza prova ser poderoso demais para os dois Hashiras, com seu intelecto tático, resistência ilimitada e vigor. Porém, em um momento crucial, graças ao encontro com Tanjiro, as marcas dos caçadores aparecem e lhes dá uma chance contra o Oni. Graças a isso, à medida que a luta se desenrola, Multiro acerta um contra-ataque, mas não é suficiente para parar os ataques precisos e poderosos de Akaza. Mitsuri consegue intercalar golpes com Multiro, graças ao seu estilo de respiração e espada única. Porém, como já vimos no arco do Castelo Infinito, Akaza lutando contra Tomioka consegue quebrar a espada do Hashira na mão. Exatamente, ele quebra uma Nichirin no soco. E quando Multiro iria desferir um golpe fatal contra Akaza, ele quebra a sua espada. E sem uma Nichirin, Multiro com certeza irá perecer contra o Akaza. Mas nada temam, meus amigos. Kotetsu, juntamente com Haganezuka, chega e arremessa a espada que Tanjiro encontrou dentro do boneco de Yorichi tipo 0. Com a espada polida, Multiro a pega e juntamente com Mitsuri parte contra Akaza. No final,
os dois Hashiras conseguem se sustentar por tempo suficiente contra a casa, pois naquele momento o sol já estava prestes a nascer. Com isso, o Oni consegue fugir, pois os caçadores não teriam mais forças para correr atrás dele. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. A casa conseguiu matar Tanjiro, Nezuko e Genya, mas não foi capaz de matar os dois Hashiras que estavam na vila, graças ao despertar da marca e o tempo de batalha, sendo assim, não conseguindo realizar a tarefa de exterminar os ferreiros da vila. Portanto, temos até então a derrota de todos os caçadores contra Kokushibo e Douma, a vitória dos caçadores contra Nakimi e o resultado da missão de Akaza, que acabamos de recapitular. Então, finalmente, depois de todas as luas superiores, desta vez exploraremos o que aconteceria se Muzan fosse para a Vila dos Ferreiros. Será que os caçadores aguentariam tempo suficiente contra Muzan para sobreviverem? E será que ele conseguiria ver a Nezuko resistindo ao sol para devorá-la ali mesmo? Antes de eu te contar o que vai acontecer, peço que, se você tá gostando do vídeo, fortaleça o canal deixando um mega like, assim como o Hashira faria. E você pode se juntar à maior comunidade de otakus de cultura se inscrevendo no canal com o sininho ativado. E com as falhas das luas superiores em achar o lírio da aranha azul, a derrota de Gyutaro e Daki, os luas superiores 6, Muzan decide ele mesmo cumprir essa tarefa para que não haja falhas. Muzan, se infiltrando na vila, começa a matar todos os ferreiros que ali estavam, e soando o alarme da vila, a notícia chega até Tanjiro, Genya e Muchiro, que correm todos juntos para o local, e ao chegarem lá, Tanjiro reconhece Kibutsuji Muzan, o rei dos Onis, e Muzan desta vez não deixará que Tanjiro escape de suas mãos. Apesar de Tanjiro ter a maior maestria da Hinokami Kagura agora, ele não consegue fazer nada perante os reflexos que parecem ser irreais de Muzan, e quando Muzan daria um golpe fatal em Tanjiro, Muchiro corta o seu braço, irritando o rei dos Onis, que ao tentar dar um ataque matador contra ambos os caçadores, é interrompido por Genya, que o atinge com sua arma. E Mitsuri, ao chegar na vila, fica aterrorizada ao encontrar tudo em ruínas, com ferreiros e moradores sendo brutalmente massacrados mediante a batalha. Ela subitamente se depara com o próprio Muzan lutando contra os nossos caçadores. E a pergunta que fica é, será que agora eles teriam alguma chance de pelo menos sobreviverem contra Muzan até o nascer do sol? A resposta é, com certeza não. Muzan, após se recuperar dos ataques de Genya, em um único movimento, derruba ambos os caçadores, Tanjiro e Muchiro, que vinham em sua direção. Foi um ataque fatal. Logo em sequência, Mitsuri, que vinha para impedir o ataque contra os caçadores, também é fatiada pelo impiedoso rei dos Onis, Kibutsuji Muzan. No final, Genya também não é páreo para Muzan, e Nezuko é subitamente derrotada pelo rei dos Onis enquanto tentava proteger o seu irmão. Ele acaba a devorando e destruindo toda a vila junto com os moradores. Porém, Muzan não iria saber que é imune ao sol após consumir Nezuko. Isso porque talvez demoraria centenas ou milhares de anos para que ele seja exposto novamente ao sol. Mas você já se perguntou o que aconteceria se outro Hashira fosse para a Vila dos Ferreiros? Veja, eu fiz esse vídeo aqui para você assistir. Eu garanto que você não vai se arrepender. Clica aqui e eu te vejo lá, otaku.